Boa noite, está iniciando mais uma edição do Contraponto Empreendedor. E lembrando vocês que não assistiram os programas anteriores ao vivo, pode assistir através do canal no YouTube. Só digitar Contraponto Empreendedor, que ali tem diversos vídeos para vocês assistirem. E lembrando também que o Contraponto Empreendedor tem patrocínio da Express TV. E hoje eu recebo aqui no Contraponto Empreendedor o Cláudio Rodrigues, que é CEO da ANC, Agência Nacional de Coaching e Master Coach, que tu já esteve aqui presente conosco mais algumas vezes falando de vários temas, e é sempre importante, né, levar informação para os empreendedores que assistem o programa, porque precisa de qualificação, precisa de aperfeiçoamento e precisa de motivação, né, Cláudio? É verdade. Elisandro, é um prazer estar aqui com você novamente, falando um pouco sobre empreendedorismo, sobre coaching. Então, muito feliz por estar contigo aqui hoje. E Cláudio, o que a gente vive uma situação desse ano bem conturbada, assim, em vários meios políticos. E como é que o empreendedor ele precisa se posicionar frente a tanta coisa que acontece? É interessante que o empreendedor, quando ele, em qualquer situação, vamos pegar o exemplo que você deu da situação política que o Brasil vive, empreendedor, mesmo nas situações adversas, em situações complicadas, como em alguns momentos nós passamos no nosso país, ele sempre consegue encontrar uma solução para algum tipo de problema. Então, eu costumo dizer que o empreendedor ele consegue tirar leite de pedra, literalmente, mesmo que a situação não seja favorável, esteja difícil. É importante o empreendedor ele conhecer e entender algumas características que ele precisa ter para que o seu projeto, para que aquilo que ele tem em mente, ele seja bem sucedido. E Cláudio, falando nos empreendedores, quais são as principais características do perfil empreendedor que uma pessoa precisa ter para ela montar o seu negócio ou ser empreendedor de alguma maneira? Legal. Empreendedor, assim como um líder, ele não precisa nascer um empreendedor, ele pode se tornar um empreendedor. É importante também lembrar que empreendedor não é somente aquela pessoa que abre uma empresa, que cria um projeto. A pessoa ela pode ser empreendedora dentro da empresa dela, como um gerente, como um gestor. Ela pode ter as características de um empreendedor também dentro da empresa. E eu costumo dizer que o empreendedor ele tem 4 características que são muito latentes, são muito fortes em cada um deles. Primeiro, o empreendedor de sucesso, que já realizou, que colocou em prática um projeto, um sonho, ele precisa ter uma visão. Empreendedor, ele é um visionário. Ele já, antes mesmo das pessoas perceberem um nicho de mercado ou algo que possa dar certo, ele já visualizou e já na mente dele começa a executar. Então ele tem a visão como uma característica muito forte. Isso é comum entre todos os empreendedores. Ele consegue enxergar algo que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Consegue encontrar uma solução para um devido problema, onde muitas pessoas nem imaginavam que, puxa vida, como aquela pessoa, aquele empreendedor teve essa ideia. Como é uma característica dele, então ele consegue visualizar. Eu sempre me lembro, Elisandro, de uma entrevista, uma coletiva que foi feita da história de Walt Disney. Quando o parque ele foi inaugurado, a imprensa toda foi chamada para poder fazer algumas perguntas, enfim, para inaugurar o parque. E o Walt Disney já tinha falecido, ele não estava naquele momento. E um repórter fez uma pergunta para o seu filho. Fulano, como que você se sente sabendo que você está aqui hoje, tudo isso está acontecendo e o seu pai não está aqui para presenciar isso? Ele olhou para o repórter e disse: você está enganado. A primeira pessoa a visualizar e vivenciar tudo isso foi o meu pai. Então, antes de todos vocês, ele já sabia como seria, ele sabia cada detalhe, cada rua, cada prédio que teria dentro desse parque. Então, ele visualizou, ele vivenciou aquele momento, aquele projeto. Então, o Walt Disney é um grande exemplo de visionário. E tem uma frase que
que vem dele, que eu gosto bastante, que diz: eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Então esse é um grande exemplo de uma pessoa, um empreendedor, que conseguiu visualizar algo que ninguém conseguia, que ninguém imaginava que poderia acontecer. Você pega também uma pessoa, um artista que tem uma habilidade em esculpir rostos, animais, em pedra, ou até mesmo num tronco de madeira. Se você entrega para ele esse tronco, ele já visualizou o que ele quer colocar naquele tronco, naquela madeira. Enquanto a maioria das pessoas somente vê um tronco, uma madeira, uma pedra, e não consegue visualizar. Mas quando ele pega, ele já percebe e já sabe que ali pode ter o rosto de Cristo, pode ter um animal, pode ter um rosto de um personagem, de uma outra pessoa, mesmo antes dele começar a executar o trabalho. Então a visão é algo muito forte entre os empreendedores. Se nós não temos essa característica, ou se você que está pensando em empreender, entrar para esse mundo, né, de fazer com que as coisas aconteçam, de criar o seu projeto, desenvolva essa habilidade de ter uma visão, eu costumo dizer, uma visão além do alcance, onde as pessoas não conseguem enxergar. Então essa é a primeira característica. Todo empreendedor, ele é um visionário, ele consegue enxergar mais adiante. E tu falou que muitas vezes a pessoa não nasce empreendedor, mas ela pode se tornar empreendedor, né? Porque tem muitas pessoas que a gente observa que abriu um negócio, só abriu um negócio, mas não tem o conhecimento e não tem muitas vezes a capacidade de fazer a gestão daquele negócio. E qual é o caminho que tu dá para essa pessoa seguir para ela se tornar um empreendedor? Legal. Depois eu vou falar sobre os outros 3 pontos importantes que todo empreendedor deve ter. Mas tem um ponto, tem uma característica que impede muitas pessoas de empreender e terem sucesso, que é sobre as suas crenças. Eu não consigo fazer nada dar certo se eu tenho uma crença que me limita. Eu faço alguns atendimentos com empresários e empreendedores e é muito comum a pessoa nos procurar o processo de coaching para fazer com que o seu negócio, o seu projeto dê certo, só que ela tem a crença de que não nasceu para ganhar dinheiro. Então, a partir do momento que ela passa a ter esse tipo de conhecimento, de que ela tem essa crença e está disposta a trabalhar em cima disso, aí muda. Então, ela pode se tornar um empreendedor. E quando eu falo de crença, eu falo em passar por um processo de autoconhecimento. Quando o empreendedor ou o candidato a empreendedor, ele passa por esse processo de autoconhecimento, de saber sobre as suas potencialidades, as suas fraquezas, ele pode, sim, se transformar num empreendedor. Então, o primeiro passo é ele se conhecer um pouco melhor. Aquela pessoa que está lá em casa, neste momento nos assistindo, e que de alguma forma pensa que não nasceu para ser um empresário, um empreendedor de sucesso, pode sim. Basta você acreditar em você mesmo, passar pelo processo de autoconhecimento, se conhecer um pouco melhor, para daí sim, você se conhecendo, colocando tudo na balança, seguir adiante. Então, acho que o primeiro passo é se conhecer, Elisandro, passar por esse processo. E o trabalho que eu desenvolvo como coach, ele é muito forte com relação ao autoconhecimento. Nós desenvolvemos um trabalho específico onde a pessoa passa por esse processo de saber quem eu sou, por que eu estou aqui, qual que é a minha missão de vida, o que me limita, o que me potencializa. É porque, como tu falou no início, né, as pessoas podem se tornar empreendedoras. E tem muita gente que abriu um negócio e está ali quase fechando, né, mostrar que existe uma luz, né, existe uma saída. É verdade. Muitas pessoas se acham empreendedoras, pensam que são empreendedoras, mas na verdade não são. Abrir um negócio, ter uma ideia e colocar em prática não significa que vai dar certo, não significa que a pessoa seja empreendedora. Eu tenho muitos amigos que estão sempre abrindo negócio, abrindo, fechando e se acham empreendedoras. O empreendedor, ele quando tem um projeto, como eu falei no primeiro ponto, né, de um empreendedor, a primeira característica é ser um visionário. Quando ele tem a visão de que ele tem que chegar naquele ponto B dele, o ponto B é o sonho, o estado desejado, ele vai persistir, mesmo que leve 6 meses, 1 ano, ele vai continuar. E os não empreendedores, eles estão sempre mudando a todos os momentos. Não que o empreendedor ele não seja flexível às mudanças, ele é sim. Só que quando ele tem um sonho, ele sabe que aquilo vai dar certo, ele segue adiante. Isso é o que difere ele
das outras pessoas, das pessoas comuns. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar dos outros três. Dos outros 3 pontos. 3 pontos, exatamente. Então, agora um rápido intervalo comercial e já voltamos.